Texto de hoje, Lucas, capítulo 1, versículo de número 1. Lucas, capítulo 1, versículo de número 1. Todo mundo encontrou aí? Amém? Podemos dar início então? Eu estou lendo na King James Fiel. Vamos lá? Vamos trabalhar? Está escrito assim, Lucas capítulo 1, versículo de número 1. O prólogo, verso 1. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas nas quais tem sido instruído. E a igreja diz? Amém. Amém. Queridos, estendam as mãos aqui para vocês abençoarem o preletor para que ele não faça nenhuma bobagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. Nós agradecemos, nós engrandecemos o teu nome e nós pedimos para que o Senhor fale com cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir. E mais do que isso, que o Senhor traga aplicação prática na nossa vida, para que a gente tenha uma mudança de mente e um alinhamento com aquilo que o Senhor pretende e quer nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Todo mundo já deve ter lido esse texto alguma vez, que é a introdução do livro de Lucas. Tem algumas Bíblias que está escrito, como na minha aqui, o prólogo. Tem outras Bíblias que está escrito prefácio. Tem outras Bíblias que está escrito a introdução. Enfim, o fato é que esses primeiros versos do livro de Lucas traz a introdução da carta que ele está escrevendo para o excelentíssimo Teófilo. Então, ele se debruça em tudo aquilo que havia disponível naquela época. Ele pesquisa, ele entrevista, ele estuda basicamente o que aconteceu com a vida de Cristo e ele faz um relato ordenado e encaminha para o amigo dele, o excelentíssimo Teófilo. Então, basicamente é isso. Esses 4 versos, eles dizem o que vai ser trazido nesse livro, para quem é o endereçamento e para que tudo isso que ele está encaminhando serve. Então, basicamente é isso. Para quem? Teófilo, o que? A vida de Cristo, e para que serve? Para a instrução. Amém? Todo mundo tranquilo até aqui? Então vamos dar início ao culto em si. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é quem é Lucas, esse escritor de um dos evangelhos. Lucas era conhecido na Bíblia como o médico amado e um cooperador do apóstolo Paulo. Então ele andava e ele tinha ali vivência com o apóstolo Paulo. E, para além disso, ele é alguém como nós. Como assim, Mateus? Como nós. Ele é alguém que não viu Jesus presencialmente. Ele ouviu das testemunhas. E aqui, das testemunhas oculares. Ele foi ministrado por outros que conheciam Jesus, assim como nós. Antes de conhecermos a Cristo, nós fomos ministrados, nós ouvimos
de outros que já conheciam a Cristo. Então, nós, guardadas as proporções, podemos ser pequenos Lucas, que ouvimos, meditamos, estudamos, pesquisamos e transmitimos a fé em Cristo. Amém? Agora sim, verso de número 1. A Bíblia diz o seguinte: porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. O verso de número 1 traz um contexto daquela época. E o contexto daquela época em que esse livro foi escrito, ele é bem interessante, porque é dito assim: porque muitos já tentaram compilar um relato dessas coisas. Significa dizer o quê? Jesus, assim como hoje, naquela época, também era objeto de estudo, era objeto de curiosidade, era objeto de fascinação, era objeto de curiosidade, de diz que me disse. Existiam rodas, existiam pessoas, existiam pesquisadores que se debruçavam a respeito da história de Cristo, assim como hoje. E aqui a gente aprende uma coisa: Jesus, Cristo, a qualquer momento que ele entra na história, a qualquer instante que ele começa a ser declarado, que as pessoas começam a perguntar a respeito dele, ele causa alvoroço, ele causa curiosidade. As pessoas querem entender quem é esse homem que diz que é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dos mortos, e mais do que isso, foi assunto ao céu. Desde aquela época, Jesus causa ele é pauta de bate-papo. E é assim até hoje. Provavelmente algum crente aqui já deve ter sido abordado por alguém algum dia, e alguém deve ter dito assim: hein, mas como é que é esse negócio aí? Aí ele morreu, aí ele ressuscitou, e aí se a gente crê nele, nós vamos para o céu? Alguém já deve ter questionado isso de você. Ou devem ter sido feitos outros questionamentos. Mas como assim? Você crê em alguém que você não viu, mas que deixou um livrinho escrito, aí você lê esse livro, e aí você acredita que esse livro fala com você o que você deve fazer, o que você não deve fazer? Ou você já deve ter falado assim: cara, você é muito doido, cara. Você abriu mão de toda aquela vida que você tinha e agora você não faz mais aquelas coisas porque está escrito aqui em um lugar que você não pode fazer certas coisas e que você deve fazer outras coisas. Jesus, quando ele passa, quando ele vem, quando o nome dele aparece, ele começa a abalar a estrutura de qualquer lugar. Mas Mateus, por quê? Porque tem uma promessa bíblica. Se a irmã for rápida aí, Lucas 2, verso 34 e 35. Lucas 2, verso 34 e 35. Então, Lucas 2, irmão. Lucas 2, verso 34. Esse é Lucas 23. Ah, tá indo? Eu entendi, tá aí. Não tá indo? Então vamos aqui. Diz o seguinte: Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe:
Eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. 35. Sim, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Quando Jesus Cristo chega, tem uma promessa para quando ele passa. Os corações começam a ser revelados. E ele veio para a queda de alguns e para o levante de outros. Então, quando Jesus passa, as coisas começam a se alvoroçar, porque ele é o Filho de Deus, nada fica indiferente à presença de Cristo. Aquilo que é ruim aparece, e aquilo que é bom aparece. Jesus tem esse poder, ele revela o coração dos irmãos. Se você veio nesse culto aqui hoje, você corre um sério risco de o seu coração ser revelado. Para você, Mateus, para mim, para você mesmo. E esse é o grande problema de chegar na presença de Cristo, porque aquilo que está aqui vem para fora, seja bom, seja ruim. Jesus faz isso. E o compromisso de Cristo é exatamente esse: chegar perto. E quando você chega perto, ele vai começar a apontar aquilo que de certo e errado tem na sua vida. E é por isso que causa tanto alvoroço. É por isso que o burburinho começa a acontecer. É porque na presença de Cristo, coisas que ninguém percebia começam a ser perceptíveis. Coisas que estavam encobertas começam a vir à luz. E aí todo mundo começa a ficar alvoroçado. Todo mundo começa a perguntar por quê. Já deve ter tido um dia na tua casa que você, lendo a Bíblia, veio aquele pensamento assim: meu Deus, tem que pedir perdão para fulano porque eu falei um negócio que eu não deveria ter dito. Aí às vezes você pensa assim: nossa, mas como eu estou altruísta? Nossa, e assim, meu Deus. E aí a gente pensa que é a gente, e não é, é Jesus colocando luz. Qual é a probabilidade de você, achando que você está certo, sair do seu lugar e pedir perdão para os outros? Zero. Nem quando você está errado você pede, imagine achando que está certo. Quem faz isso? Jesus. Jesus tem a condição e o poder de revelar os corações. E se você tiver juízo, a hora de ir embora é agora. Você foi avisado. Verso de número 2. Quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A primeira coisa que Lucas reporta quando ele está dizendo de onde surgiu a fé que ele tem, de onde surgiu a inspiração para que fosse escrito o livro, óbvio, foi do Espírito Santo, mas de onde ele extraiu as informações, logo no início do verso 2, diz assim: quando eles nos entregaram. Queridos, aqui a gente aprende que primeiro a gente precisa receber, para depois a gente entregar. Primeiro Lucas recebeu, primeiro Lucas foi instruído, entregaram algo precioso a ele, entregaram uma fé na vida dele, e depois ele decidiu escrever a carta. Primeiro a gente recebe, depois a gente entrega. Não inverta a ordem. Não existe possibilidade de você entregar aquilo que você não tem. Primeiro recebe, depois entrega.
e se entregaram a Ele, a gente aprende uma segunda coisa. A fé é transferível. A fé que tem dentro de você, você pode transferir ao seu amiguinho. Aquilo que você sabe de Cristo, você pode transferir ao seu companheiro. A fé é transferível. E como que a gente faz isso? Pela pregação. E pregação, queridos, não é pegar um microfone e pregar na igreja, não. Isso aqui é uma hipótese. A pregação é viver uma vida com Cristo e entregar um testemunho com Cristo para os outros. Veja bem, a Bíblia diz assim, que nós somos cartas vivas, não é isso? Lucas escreveu uma carta escrita. Você é uma carta viva. Tem alguém que está te lendo. Tem alguém nesse momento que está lendo você. O jeito que você se comporta, a forma como você fala, como você se porta socialmente, que tipo de hábito você tem, quais são os costumes. Você é uma carta. Lucas deixou uma carta escrita para nós, doutrinária. E você? Está deixando o quê para quem está te lendo? Ah, Mateus, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Ah, você tem, mais do que você imagina. E aí, ele diz o seguinte: os que desde o princípio entregaram para ele algo. Quem? Os que desde o... Queridos, tem gente que veio antes de você, que veio antes de mim. Tem gente que está na caminhada da fé, há muito tempo, há bastante tempo. Então, queridos, respeite os bigodes dos crentes antigos. Respeite os bigodes das pessoas que têm mais tempo de joelho no chão do que você, mais tempo de oração, mais tempo de jejum, mais tempo de busca, mais tempo de intimidade com Deus. Tem gente que andou para que você corra hoje. Tem gente que abriu o mato para que você passasse. Teve gente que evangelizou de cavalo para que você evangelizasse no Instagram. Não desconsidere testemunhos de irmãos que estão caminhando na fé há muito tempo, porque os que desde o princípio andam com Jesus têm muito a entregar. Aqui na nossa igreja tem muita gente que anda com Jesus desde o princípio. Não vamos apontar os dedos, por uma questão de respeito. De respeito à liturgia e ao protocolo. Amém, Tia Rô? Graças a Deus. E a Bíblia segue dizendo o seguinte, irmão Lucas diz assim, foram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Queridos, isso aqui é lindo. O irmão Lucas, ele bebeu de uma fonte que era assim, pura. E aqui ele ensina uma coisa para a gente: qualidade da fonte. Que tipo de fonte a gente tem bebido? Onde a gente busca a nossa água espiritual? Com quem a gente se associa para viver uma vida com Cristo? Ele diz assim, testemunhas oculares e ministros da palavra. É óbvio, hoje a gente não vai mais ter as testemunhas oculares. Graças a Deus, porque senão teria 2000 e poucos anos, Mas assim, tem gente que é muito comprometida com isso aqui. Muito comprometida com isso aqui. E quando a gente diz muito comprometida, é na hora que você não está vendo. Tem irmão aqui que acorda 3 horas da manhã e ora até 5, 6 horas da manhã.
Tem irmão aqui que passa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias jejuando para entregar um alimento para um irmão, para ir para uma luta, para ir para um evangelismo, para ir para pregar para 2, 3. Tem gente aqui, queridos, que cava mesmo para buscar água lá do lençol freático. A qualidade da fonte é muito importante. Cuidado de quem você bebe. Tem alguém me entendendo? E aí, nós vamos para o verso de número 3, que diz o seguinte: pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. A primeira coisa que o irmão Lucas diz aqui é o seguinte: pareceu-me bem também a mim. Ou seja, o irmão Lucas, ele foi discipulado pelas testemunhas oculares, por ministros, mas pareceu bem a ele e um pouco mais. Pareceu bem a ele estudar um pouco mais. Pareceu bem a ele se debruçar a respeito da vida de Cristo um pouco mais. Queridos, não pense que meia hora de culto terça, meia hora de culto domingo, GC, uma horinha de GC, que você vai estar com a musculatura espiritual fazendo agachamento terra, não, querido. Vai abaixar e não vai levantar. O peso espiritual é muito grande. Então, pareceu bem ao irmão Lucas e parece bem a nós também que a gente analise, que a gente estude, que a gente ore, que a gente medite, que a gente busque, que a gente se esforce. Pareceu bem a ele e a nós também é um bom conselho, que a gente também busque aquilo que só a gente pode buscar. E mais do que isso, o irmão Lucas aqui dá um comando maravilhoso. Ele diz o seguinte: eu fui instruído por aqueles que desde o princípio viram e ministram sobre isso. Só que pareceu bem a mim estudar também, ou seja, é bom que a gente tenha senso crítico. Fala assim bem alto: eu preciso ter Jesus. Não precisa não, desse jeito não precisa não. Vamos lá. Eu preciso ter senso crítico. A falta de senso crítico tem matado os irmãos da igreja. Qualquer um que vem sambando, principalmente no nosso meio pentecostal, falando em supostas línguas estranhas, levantando o dedo e falando assim, te diz não sei quem, tem irmão que já cai ali mesmo, fala, ai meu Deus, Deus está falando que tenha senso crítico, querido. Quanta gente na internet entrando em confusão aí. Senso crítico. Pareceu bem a ele que mesmo instruído, que ele estudasse, que ele fosse atrás, que ele analisasse. Senso crítico. Tem gente que está fazendo um bocado de bobagem por falta de senso crítico. Crente não pode ser bobo, gente. A gente tem que ser puro, a gente não pode ser bobo, são coisas diferentes. Vamos dividir as coisas. Ser bobo é um negócio. Ser puro é uma outra coisa totalmente diferente. Você já viu, gente, que a pessoa vai te contar assim, fala, rapaz, fiz um negócio. Conta para mim esse negócio. Não, rapaz, ó, eu vendi um lote. Aí o cara me passou um carro que tá com os documentos atrasados. 2 cavalos, um cego e um manco. E aí ele me passou assim um cheque do Banco Beron. Aí você olha pro cara e fala assim, não, rapaz, você não fez isso não. O que é isso? Falta de
Senso crítico, cara. O cara tá te enrolando, você não tá vendo? Então pareceu bem ao irmão Lucas e parece bem a nós também, que a gente tenha senso crítico, a gente também pesquise, a gente não aceite qualquer coisa de qualquer jeito. Amém? E aí ele segue dizendo assim: pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas. E aqui é o ponto. Primeiro, a primeira coisa é você compreender perfeitamente. Tem que compreender. Tem gente sendo enganado porque o cara cita uns versinhos descontextualizados e a pessoa fala, isso aí. Aí faz um bocado de bobagem. Já viram alguém assim? Queridos, tem que entender perfeitamente. Estude, analise, critique, medite, estude de novo, ore, busque, pergunte. Hoje tem um monte de Bíblia, hoje tem um monte de gente, hoje tem Zap, hoje tem um monte de coisa. E tem gente que está esquecendo de primeiro de tudo, entender perfeitamente. O nosso irmão aqui escreveu uma carta que é um verdadeiro tratado, né? Se você ler isso aqui, entender, você tem assim, lenha para uns 30 anos, assim, fácil. Mas primeiro, ele entendeu tudo perfeitamente. As coisas de Deus, gente, não pode ser de qualquer jeito. O irmão crente, ele não pode entender Jesus de qualquer jeito. Jesus é o Deus todo-poderoso. Você não pode entender ele mais ou menos Deus. Você não pode, tem que entender perfeitamente. Se não entender, vai fazer errado. E vai mesmo. Inclusive eu já fiz um monte de coisa. E tem coisa que eu não entendo perfeitamente ainda, e eu evito tocar no assunto. O dia que eu entender, aí vocês estão lascados comigo. É brincadeira. Mas enfim, a gente precisa ter esse zelo com as coisas do Senhor. E então, ele encerra o verso dizendo assim: ó excelentíssimo Teófilo. Isso aqui é maravilhoso, né? Pensei, meu Deus, Jesus, o que eu vou falar do ó excelentíssimo Teófilo? E o Espírito Santo falou, senta aí que eu vou dizer para você o que você vai falar então. E tem mais coisa do excelentíssimo Teófilo do que de todo o resto do texto. Olha que loucura. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que Lucas, ele fez um tratado. Ele escreveu, não foi só esse livro não, ele escreveu o livro de Atos para esse excelentíssimo Teófilo. Ele devia gostar muito desse cara. Ele escreveu quase que um tratado em 2 livros para um cara. Vou repetir. Ele escreveu 2 livros inteiros. E esse aqui, o livro de Lucas, é o maior livro do Novo Testamento. Ele escreveu para um cara, um só. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração é o seguinte: você teria essa dedicação para evangelizar uma pessoa? Você gastaria esse tempo escrevendo, jejuando, buscando, pesquisando? Naquela época não existia prensa, o livro era à mão. Isso aqui era caro de fazer e era demorado de fazer. Você gastaria seu tempo para uma pessoa? Porque tem vezes que a gente se irrita, e eu me irrito também, não é só você não, irmão. Esse chicote estalou aqui. A gente se prepara, busca, etc, vai atrás, não sei o que, quando você vem, 4 pessoas, 2 pessoas,
Uma pessoa. Eu preguei em culto, querido, para 2 pessoas, 3 pessoas. Meu pai, minha mãe, minha mulher e mais 2. Jejuei 3 dias. Preparei, fui para cima. Falei, hoje o céu desce. E desceu mesmo. 3 pessoas. O irmão Lucas, ele gastou, sei lá quantos anos ele levou para fazer isso aqui. Mas veja bem, o irmão Lucas se gastou por uma pessoa. E olha o que Deus fez. Anota essa daí, irmão. Ele se gastou por uma pessoa. O Espírito Santo, Jesus, Deus, o nosso Pai, ouve por bem. Falou, rapaz, esse maluco é dedicado, hein? Vou fazer uma homenagem para ele. Vou colocar os 2 livros dele na Bíblia. Você está entendendo que às vezes aquela pessoa que você se dedica é a pessoa que vai ganhar alma para Jesus? Quantas vidas o irmão Lucas não alcançou? Se dedicando a uma pessoa. Jesus deu uma honra para esse cara aqui. Ele falou, rapaz, livro bom esse seu, hein? Menino escreve bem. Faz o seguinte, põe na Bíblia, nós vamos chamar isso aqui de cânon agora. Vai formar o cânon. O que é isso? Com base no que ele escreveu, vai ser as palavras de Deus na terra. Uma pessoa. Queridos, para Jesus, uma alma importa. Para a gente pode não importar, mas para Jesus, uminha. Tem uma história que eu ouvi na internet. Aí não confirmei, mas eu achei ela legal. Que é da conversão do Billy Graham. Alguém já ouviu? Diz que fizeram uma cruzada de milagre, aquela coisa toda, um monte de gente, aquela confusão de gente. Apelo. Uma pessoa foi na frente. Só uma pessoa. Fizeram uma cruzada. Uma pessoa entregou a vida para Jesus. Sabe quem? Billy Graham. O maior ganhador de almas do século passado. Isso é uma exclusividade dele? Não, Lucas já é um exemplo. Sabe outro exemplo da Bíblia? Ananias. Apareceu uma vez, orando para o irmão Saulo. E o irmão Saulo escreveu o resto da Bíblia. Foi Lucas e o Saulo, daí, quase, que escreveram a Bíblia inteira, que a gente lê. Ou parte dela. Queridos, a gente precisa se dedicar para uma pessoa, Eu não sei por que o Senhor está me mandando repetir isso um monte de vezes, mas é para que entre no coração dos irmãos e no meu também, provavelmente. Amém? Amém. E aí, ele diz assim, ó excelentíssimo Teófilo. Sabe o que quer dizer Teófilo? Amigo de Deus. Queridos, às vezes, Deus tem uns amigos que a gente não sabe que é amigo dele. E aí, às vezes a gente ajuda um cara que é amigo de Deus sem saber que é amigo de Deus. E porque a gente ajudou um amigo de Deus, olha o que Deus faz. Olha o que Deus fez com o médico amado. Estamos falando dele aqui, 2000 anos depois. Muitas vezes a gente não ajuda alguém porque a gente não conhece. Mas tem muita gente que a gente nem sabe que é amigo de Deus. E às vezes aquele momentinho que você tira e fala assim, rapaz, vou te dar uma mãozinha que Deus fala, opa, tem alguém aqui que eu posso honrar, porque ele ajuda os meus amigos. Deus tem um senso de honra muito apurado, diferente do nosso. O nosso é meio quebrado, né? Mas Deus não. Queridos, Deus não deve nada para ninguém. Ele já não deve. Ele não deve, dependente do que você faz ou não. Agora, se você conseguir honrar o Senhor, Ele se agrada. Ele se agrada. E é num negocinho. Esse aqui não foi um negocinho, foi um negoção, né? Esse aqui gastou um tempão pra caramba. Enfim, amigo de Deus.
existem amigos de Deus aqui. E você está perdendo a oportunidade de ajudar um amigo de Deus. E você está perdendo a oportunidade de Deus te honrar, porque você está evitando os amigos de Deus. Mas é uma pessoa difícil, pois é, mas é amigo de Deus. Ah, é uma pessoa custosa de mexer, eu sei, é amigo de Deus. Deus tem uns amigos que você nem imagina. E veja bem, não era qualquer amigo, ele era excelentíssimo. Até hoje, excelentíssimo, quando alguém fala, esse aí é excelentíssimo. Esse é senhor, doutor e vossa excelência. Não é assim? Tem uns estudiosos que dizem que ele era uma autoridade muito alta naquela época. Qual autoridade, Mateus? Não sei. Uma autoridade alta daquela época. Ele era um doutor. Senhor e doutor. Provavelmente, se fosse hoje, conversar com ele, você teria que marcar uma hora com a secretaria dele para daqui a uns dias. Excelentíssimo Teófilo. E olha só, ele era excelentíssimo e ele era Teófilo. Ele ganhou o reino dos céus e ele ganhou Não tem problema nenhum você ser excelentíssimo. Não tem problema nenhum você ganhar a terra. Desde que você não perca o céu. Você pode ser alguém bem sucedido aqui, você pode ser excelentíssimo. E você ainda assim pode ser amigo de Deus. O excelentíssimo Teófilo é uma prova viva disso. Ele era alguém importante da época dele. E ele era amigo de Deus. Então não pense você que você não pode crescer, que você não pode ter coisas, que você não pode ir. Você pode. O que você não pode? Deixar de ser amigo de Deus. A Bíblia diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação? Mas a Bíblia não diz nada do homem ganhar o mundo inteiro e continuar sendo amigo de Deus. Não tem problema nenhum nisso. Você não pode vender a sua alma. Isso aí é rolo mesmo, hein? Mas você pode ganhar o mundo e ganhar o céu. Teófilo era assim, amigo de Deus e excelentíssimo. Cuide da sua salvação, da sua amizade com Deus. E também dedique-se para que você tenha sucesso aqui, para que você tenha uma boa vida aqui. Não tem problema nenhum. Mas não esqueça que primeiro é lá. Tem alguém me entendendo? E aí, a gente encerra no verso de número 4. Os irmãos, se quiser vir, pode vir. Eu já vou até fechar a Bíblia aqui, que diz o seguinte: para que possas conhecer a certeza destas coisas, nas quais tens sido instruído. Esse livro que o Lucas escreveu, ele tinha uma finalidade, para que o Teófilo pudesse ter certeza daquilo que conheceu. E isso é um recado para nós até hoje. A fé é a certeza de coisas que a gente ainda não viu, mas nós temos a certeza que elas acontecerão. Dá um exemplo, Mateus. Salvação. Quem aqui é salvo? Amém? Como é que você sabe disso? Se for ali no cartório, vai ter alguma coisa escrita, registrada, passada alguma coisa no seu nome? Sim ou não? Por que você sabe? Fé. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Nós temos certeza. Amém? E por fim, e aqui é que o bicho pega, nas quais tem sido instruído. Queridos, o irmão Teófilo, ele tinha sido instruído e o irmão Lucas mandou um livro para ele, um não dois,
para que ele continuasse a ser instruído. Isso aqui nos lembra de uma passagem que diz assim, que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Querido, você nunca vai conhecer a Deus o suficiente, sempre tem um pouquinho a mais. Mateus, eu conheço Deus, mas não, você conhece Ele, mas não conhece tudo. Mateus, eu conheço isso aqui, beleza, falta um monte de coisa ainda. Eu não sei se você sabe, mas Deus é infinito. Então você vai ter que gastar tempo conhecendo Deus, muito tempo. E todo tempo que você gastar conhecendo a Deus ainda não vai ser tempo suficiente para que você conheça-o completamente. Então a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Isso tem um nome, instrução. Instrução.